Boa noite, boa tarde ainda. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula completa. Hoje o nosso assunto é um dos mais cobrados em concursos de licenciatura e pedagogia: alfabetização e letramento. Antes de entrarmos no conteúdo de fato, quero situar vocês sobre o objetivo da nossa aula. A meta central aqui é compreender de forma clara e sem decoreba o que é alfabetização, o que é letramento e o que significa alfabetizar letrando. E principalmente relacionar esses três conceitos às autoras de referência que aparecem o tempo todo nas provas: Magda Soares, Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Essa aula é pensada como uma ponte entre teoria e prática. Isso quer dizer que não vamos apenas decorar definições. Vamos entender por que cada conceito existe, como ele aparece em situações reais de aula, óbvio, e como a banca costuma cobrar isso em questões objetivas. Então, se você quer só decorar, aula errada. Aqui vamos entender de verdade e acertar questões por lógica, por aula certa. Vamos começar mostrando o caminho que vamos percorrer. Tá? Temos aí, então, do conceito à aplicação, em situações de sala do nosso concurso. Nossa aula ela está organizada em 4 grandes blocos. E é importante que vocês guardem essa estrutura, porque ela representa exatamente a lógica de raciocínio que eu quero que vocês vão desenvolvendo nos estudos e no dia da prova. Ali no primeiro bloco, vamos tratar dos conceitos base. O que é alfabetização? O que é letramento? O que é alfabetizar letrando? No segundo bloco, vamos conhecer as autoras centrais deste tema. Só um minutinho. No segundo bloco, vamos conhecer as autoras centrais deste tema. Magda Soares, ok. Mais uma pessoa entrando, vamos lá. Magda Soares, que é a grande responsável por consolidar a diferença entre alfabetização e letramento aqui no nosso país. Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que são autoras da psicogênese da língua escrita. Ali no terceiro bloco, prestem atenção, vamos entrar na psicogênese propriamente dita. Vamos estudar ali as hipóteses de escrita e como analisar a produção escrita da criança, a produção escrita infantil. E no quarto bloco, e o último, vamos falar de prática docente. Consciência fonológica, BNCC, formas de intervenção, tá? E como fechar com chave de ouro, a não ser com questões comentadas, para que vocês vão testando o que vocês aprenderam. Cada bloco tem uma função: nos levar do conhecimento teórico até a tomada de decisão pedagógica, o que é exatamente o que a banca espera que vocês saibam fazer. Vamos lá? Quero começar como sempre começamos nas aulas, com uma situação bem concreta, porque teoria sem exemplo não gruda, não entra. Imaginem uma criança que reconhece logotipos. Ela sabe que aquele símbolo é de mercado, aquele outro é de uma loja de brinquedos. Essa criança pede para o adulto ler placas da rua. Ela identifica o próprio nome quando está escrito. Ela sabe, por exemplo, que uma receita culinária serve para preparar um alimento e não para contar uma história. Por quê? Pela estrutura. Mas, ao mesmo tempo, quando essa criança pega um lápis e tenta escrever uma palavra, ela ainda não usa o código alfabético, muito menos de forma convencional. Ela pode escrever qualquer sequência de letras ou até mesmo fazer rabiscos. Aqui vão as perguntas que eu quero que vocês pensem comigo. Essa criança, ela está alfabetizada? Essa criança
participa de práticas de letramento? E o que falta realmente para ela escrever de forma convencional? Sendo assim, eu quero que vocês guardem essa situação, essa questão disparadora, guardem esse exemplo, porque a resposta esperada é a seguinte: essa criança já participa da cultura escrita. Ela entende para que a escrita serve na sociedade, mas ela ainda precisa apropriar do sistema de escrita alfabético, ou seja, ela ainda não sabe converter fala em código escrito, né? Não sabe trabalhar de forma convencional. Essa é exatamente a diferença que vamos aprofundar agora. Alfabetização e letramento são processos distintos, diferentes, mas eles precisam caminhar juntos para que a escrita tenha ao mesmo tempo código e sentido social, tá? Ao mesmo tempo aconteça. E nós temos aí o que é alfabetização propriamente dito. Vamos à primeira definição objetiva. E essa vocês precisam guardar quase que literalmente. Aqui é um decoreba. Mas vamos compreender, vamos entender. A alfabetização é o processo pelo qual o estudante compreende o funcionamento do sistema alfabético. Ali ele vai relacionar fala, sons, letras, sílabas, palavras e as convenções da escrita. Ou seja, alfabetizar é ensinar o código, é fazer a criança entender que a nossa escrita representa os sons da fala, os sons da fala que existem, as letras, os grafemas que representam esses sons, que é possível segmentar uma palavra em partes menores. E com isso, a criança vai ganhando autonomia progressiva para ler e também para escrever. O que a alfabetização envolve na prática? Ela envolve, então, compreender que a escrita representa sons da fala, reconhecer letras e grafemas, segmentar palavras em sílabas e fonemas. E a partir disso, ler e escrever com autonomia. E isso cada vez maior. Uma autonomia cada vez maior. Ok? Vocês conseguem colocar um joinha para mim, Karina, se você está me ouvindo? Então vamos guardar a ideia aqui desse slide, tá? Alfabetização é sobre entender o sistema, não sobre decorar ou copiar, tá? Vamos guardar isso. Agora vamos para o segundo conceito-chave que precisamos gravar. O conceito de letramento. A definição objetiva, ela é o seguinte: letramento é a participação em práticas sociais de leitura e de escrita. É quando eu vou participar de práticas que existem na sociedade. São os textos que estão circulando na vida real e que cumprem uma função comunicativa. Caiu a nossa conexão.
Vamos continuar aqui de onde paramos, que é do slide do que é letramento. Reparem que aqui, né, ao explicar o que é letramento, a lógica ela muda completamente. Enquanto a alfabetização olha para o código, o que são os códigos? Letras, sons, sílabas. O letramento olha para o uso social dessa escrita. As palavras-chave que vocês precisam gravar aqui são práticas sociais, função social, contexto, gêneros textuais e cultura escrita. Vou dar exemplos concretos, né? Porque exemplo concreto é o que nos ajuda muito na hora da prova. Uma pessoa que pode conviver com textos, ela pode reconhecer para que eles servem, sabe identificar onde usar cada um destes textos, sem, no entanto, dominar plenamente o sistema alfabético. Ou seja, é possível, sim, ter letramento sem uma alfabetização plena. Pensem no adulto não alfabetizado, que reconhece o ônibus, certo? Pela cor, pelo número, ou que sabe que aquele papel é o papel da conta de luz, o papel da conta de água, mesmo sem conseguir ler a palavra água, a palavra luz. Isso mostra mais uma vez que o letramento e a alfabetização são processos distintos, têm focos diferentes. Um é sobre o código e o outro é sobre o uso social desse código. A alfabetização é sobre código. Letramento é sobre o uso social desse código, tá? Chegamos ao slide de comparação direta, que eu recomendo que vocês fotografem mentalmente. Guarda aí na cabecinha de vocês, porque ele resume tudo o que vimos até agora. Do lado ali da alfabetização, nós temos código escrito, relações letra-som, leitura e escrita convencional, a apropriação do sistema de escrita alfabética. Do lado do letramento, nós temos uso social, gêneros e portadores, função comunicativa, práticas reais de linguagem. E agora o ponto mais importante aqui, que costuma ser exatamente o que decide uma questão lá no dia da prova. Alfabetização e letramento não são etapas separadas. Uma, depois outra, primeiro eu vou alfabetizar, depois eu vou letrar, ou primeiro eu vou letrar, depois eu vou alfabetizar. Não. Não é primeiro alfabetiza, depois letra. O trabalho pedagógico mais potente é aquele que articula, ao mesmo tempo, código e sentido social. Código e sentido social. Ou seja, alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento. Isso é importantíssimo para vocês no dia da prova, mas para vocês também no dia a dia de sala de aula. Por isso, quando vocês forem responder uma questão sobre esse tema, a pergunta central que devem fazer em si, para si, é: o enunciado está falando de código ou o enunciado está falando de uso social? O enunciado está falando de código, letras, sons, sílabas? Ou o enunciado está falando de uso social, função, contexto, gênero textual? Essa pergunta simples resolve a grande maioria das questões desse assunto. Vamos agora conhecer a primeira grande autora central do nosso tema, Magda Soares. Ela é a grande referência brasileira quando o assunto é a relação entre alfabetização e letramento. E o conceito mais importante que leva à sua assinatura é alfabetizar letrando, que é o que estamos defendendo até aqui. O que isso significa?
Alfabetizar letrando é ensinar explicitamente o sistema alfabético dentro das práticas sociais reais de leitura e escrita. Ou seja, a criança aprende letras, sons e sílabas, mas aprende isso a partir de textos que fazem sentido socialmente. Uma lista, um bilhete, uma receita, um convite, um livro. A grande contribuição didática de Magda Soares é mostrar que esses gêneros textuais do dia a dia, podem, ao mesmo tempo, ensinar letras, ensinar sons, ensinar segmentação, ensinar escrita convencional e cumprir a sua função social real. A palavra-chave que vocês precisam guardar é esta fórmula. Alfabetizar letrando é igual a sistema de escrita alfabética somado a práticas sociais da linguagem. Tá? Vamos de novo? Alfabetizar letrando é igual sistema de escrita alfabética mais práticas sociais da linguagem. E atenção ao que ela não, tá? Atenção ao que ela não é. Não é primeiro alfabetiza, depois letra, como se fossem duas fases sequenciais. O princípio defendido por Magda Soares é integrar essas duas dimensões desde o início do processo. Isso nos leva a uma pegadinha de prova muito comum. Olha ela aí. Peraí. Olha a nossa pegadinha de prova. Se a alternativa apresentar alfabetização e letramento como processos totalmente separados, sequenciais, um só depois do outro, alerta, desconfie. Essa é quase sempre a alternativa errada. Magda Soares, então, resolve a tensão entre o ensino sistemático do código e o uso significativo da escrita. Ela não escolhe um lado, ela mostra que os dois são necessários e devem acontecer juntos, ao mesmo tempo. Agora vamos conhecer a segunda dupla de autoras centrais, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, responsáveis pela psicogênese da língua escrita. Aqui eu vou deixar ampliado para vocês nosso mapinha. Aqui, nosso mapinha conceitual, nosso mapinha mental, tá bom? A contribuição central dessa teoria é a seguinte: a criança não copia passivamente a escrita do adulto, muito pelo contrário. A criança ela vai elaborando hipóteses sobre como a escrita funciona. Ela pensa, ela testa, ela erra, ela ajusta. E ela vai construindo ativamente sua compreensão do sistema alfabético. Isso provoca uma mudança de olhar, fundamental para nós aqui. Essa mudança de olhar é fundamental para nós, para os nossos estudos. Professores, o erro deixa de ser visto como algo apenas a ser corrigido. E o erro passa a ser visto como uma pista do raciocínio que a criança está tendo. Quando uma criança escreve de um jeito errado, entre aspas, ela está, na verdade, revelando como ela está pensando sobre aquela escrita no determinado momento. E é justamente essa produção que o professor vai parar, vai analisar, vai planejar as suas intervenções pedagógicas. Para a prova de vocês, fica a seguinte associação. Sempre que o enunciado falar em hipótese de escrita, em construção ativa da criança ou em níveis de conceituação da escrita, a resposta certa vai puxar para Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Vamos então agora aprofundar exatamente quais são essas hipóteses de escrita para compreendermos aí. Esse é um dos slides mais importantes da aula de hoje, porque essas 4 hipóteses são cobradas exaustivamente em provas. Mas vamos com calma, uma por uma. Ampliando para vocês,
pré-silábica. A primeira é esta hipótese, a hipótese pré-silábica. Aqui nessa fase, a criança ainda não estabelece nenhuma correspondência estável entre fala e escrita. Ela pode usar desenho, rabiscos ou até letras, mas de forma aleatória, sem estar relacionando cada marca a um som específico da palavra. A segunda hipótese está aí, silábica. Aqui, a criança já entende que a escrita representa a fala. E aqui a criança passa a tentar usar uma marca. Essa marca geralmente é uma letra, para cada sílaba que ela percebe na palavra. Essa marca pode ou não ter valor sonoro correspondente. Por exemplo, a criança pode escrever A para representar a sílaba K de casa, sem que a letra tenha relação sonora direta com a sílaba, ok? A terceira hipótese é a silábico-alfabética, que é uma fase de transição. Aqui a criança mistura critérios. Em alguns momentos, ela marca por sílabas, ela ainda marca por sílabas. Em outros momentos, já representa fonemas isoladamente. É um momento de reorganização interna muito importante. A criança aqui ela está misturando critérios, está se reorganizando quanto à aprendizagem. E a quarta hipótese é a hipótese alfabética. E nessa fase, a criança já compreende o princípio alfabético. Ela entende que cada fonema pode ser representado por um grafema. E ela passa aqui a representar os sons das palavras de forma mais sistemática. Ainda que possa cometer alguns erros, o que é normal, erros ortográficos, porque a ortografia é algo convencional, que vai consolidar depois. Aqui vai uma orientação pedagógica fundamental para vocês, que também cai na prova e que também é importante no dia a dia de sala de aula. A leitura que o professor faz da produção da criança deve considerar a lógica da criança, o raciocínio por trás da escrita, e não apenas classificar a resposta como certa ou como errada. Avaliar hipótese de escrita não é dar nota, é entender como que essa criança ela está pensando. Tá? Então, cuidado com a leitura pedagógica, a análise que vocês vão fazer daquela escrita da criança. Vamos aplicar as 4 hipóteses que acabamos de estudar em situações concretas de escrita, tá? Porque é exatamente aqui, é exatamente assim que a banca vai estar cobrando com vocês. Apresentando a escrita de uma criança e pedindo para que vocês identifiquem a hipótese e a intervenção adequada. Então, vamos para a primeira ali. Ela usa desenhos, rabiscos ou letras sem relação sonora. A criança aqui, ela não tem relação nenhuma com a palavra, essa primeira situação. Isso é o quê? Hipótese pré-silábica. Qual a intervenção necessária aqui, ó? Olha a intervenção aí. A intervenção adequada é explorar a diferença entre desenho e escrita. Trabalhar com nomes, listas de comparação de palavras. Aqui é ajudar a criança a perceber que a escrita é diferente do desenho. Certo? A segunda situação, a criança escreve B, A, para representar a palavra boneca, marcando as unidades sonoras que ela percebe. Isso aqui é hipótese silábica. E qual seria a intervenção correta aqui? É promover o confronto entre a quantidade de partes faladas e a quantidade de letras necessárias. Por exemplo, vamos contar juntos. Boneca. Ah, está faltando uma letrinha. Olha quantas letrinhas você escreveu. Vamos pensar de novo? Vamos escrever de novo?
tá? Essa é a intervenção mais correta. Ali na terceira situação, nós temos uma criança que escreve B-O-A, boa, para falar bola. Ele está misturando sílaba e fonema. Isso aqui é a hipótese de transição, é a hipótese silábica alfabética. A intervenção aqui envolve aqui a intervenção envolve propor leitura, propor escrita, propor revisão de palavras com apoio sonoro. Assim, eu vou estar ajudando a criança a completar a análise fonêmica que falta ali. E a nossa quarta situação, a criança já escreve bola corretamente, mas ela ainda comete um erro ortográfico. Em outras palavras, que demandam um pouquinho mais de conhecimento, por exemplo, casa, ela comete o erro da troca do Z pelo S. Isso já é hipótese alfabética. E aqui a intervenção muda de foco. A intervenção já não é mais sobre entender o sistema, e sobre investir em ortografia, em fluência, em leitura, em produção textual. E fica a regra de ouro desse slide para vocês. Lá, nos estudos de vocês, eu quero que vocês repitam várias e várias vezes. Diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é ponto de partida para intervir. Diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é ponto de partida para intervir. Nós não identificamos a hipótese de escrita para classificar a criança. Nós identificamos para saber o que ensinar e como fazer isso. Como seguir, tá? Cuidado. Consciência fonológica. Nós vamos aqui para o nosso quarto bloco da aula, sobre a prática docente, começando pela consciência fonológica. O que é isso? É a capacidade de refletir sobre os sons da fala, percebendo palavras, sílabas, rimas, aliterações, fonemas, sem necessariamente eu estar lendo ou estar escrevendo naquele momento. Porque isso aqui importa muito para a alfabetização. Sério? Por quê? Porque a consciência fonológica, ela ajuda o estudante a perceber que a fala ela pode ser segmentada em partes menores. E que essas partes menores, elas podem ser representadas por grafemas dentro do sistema alfabético. Ou seja, ela funciona, a consciência fonológica, como uma ponte entre o mundo oral, que a criança já domina, e o mundo escrito, que ela está construindo. Vou ampliar aqui para vocês. Tá? O que é, por que importa e as atividades típicas aí. Existe uma sequência de complexidade que vocês precisam conhecer, que vai do mais simples para o mais complexo. Primeiro a palavra comunidade, depois a sílaba. Em seguida a rima e a aliteração. E por último, o nível mais complexo, que é o fonema isolado. Olha a sequência aí. Palavra, sílaba, rima, aliteração, fonema. E quais as atividades típicas para desenvolver isso em sala de aula, professora? Rimas, parlendas, bater palmas. Por que bater palmas? Boneca. Eu estou contando as sílabas. Identificar o som inicial de uma palavra. Comparar palavras parecidas. Manipular os fonemas. Trocar o primeiro som de uma palavra e ver que palavra nova se forma. Bola, cola, mola, tá? É fundamental que para vocês entenderem que a consciência fonológica não é uma finalidade isolada. Não é um fim em si mesmo. Ela é um recurso, uma ferramenta que está apoiando o processo de alfabetização. Trabalhar consciência fonológica sem nunca conectar com a escrita vai perder todo o sentido pedagógico para vocês. Então, a consciência fonológica, ela precisa estar conectada com a escrita. Tá? Agora, vamos conectar tudo isso que vimos até agora com
a Base Nacional, BNCC. E aqui, ela é uma referência obrigatória em qualquer prova de concurso, principalmente quando estamos falando de educação. O primeiro ponto é a centralidade do texto. Para a BNCC, o texto é uma unidade de trabalho em sala de aula. Isso significa que a leitura e a escrita, elas devem sempre considerar a função social e a situação de comunicação, e não serem trabalhadas de forma isolada, com frases soltas, sem contexto. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imaginem o gênero convite. A proposta seria ler convite, identificando sua finalidade e seu destinatário. Ali eu vou analisar palavras, sílabas, letras presentes em todo esse texto. Produzir um convite e, por fim, revisar esse convite quanto à clareza, à convenção da escrita. Reparem que esse exemplo já é, na prática, o alfabetizar letrando. Então, prestem bastante atenção. O segundo ponto é o sistema O segundo ponto é o sistema alfabético. A BNCC, ela também exige que a alfabetização inclua atividades que levem a criança a refletir. Olha aí no slide. Refletir sobre sons, letras, sílabas, palavras, organização da escrita. Tá? Ou seja, o ensino do código continua sendo essencial, ele não desaparece. O terceiro ponto, que fecha esse raciocínio, é o equilíbrio didático. Não basta eu expor à criança textos sem nunca refletir. Então, eu vou expor e refletir sobre o sistema alfabético. E também não basta treinar o código fora de qualquer contexto significativo. A articulação entre essas duas dimensões, expor textos e treinar o código, é o ponto central. A proposta da BNCC é exatamente a mesma lógica que vimos da autora Magda Soares, alfabetizar letrando. E como que vamos transformar essa teoria toda em prática? Aqui funciona muito uma matriz de planejamento para vocês. Vocês podem aplicar praticamente qualquer gênero textual em sala de aula, através de 4 passos. Eu escolho um gênero real, pode ser uma receita, uma lista, um bilhete, um convite, uma parlenda, uma placa. Escolhe um gênero real. Qualquer texto que circule de fato na vida das crianças. Depois eu vou explorar a função social desse gênero. Aí eu pergunto, né? Para que ele serve? Quem lê? Quem escreve? Em que contexto aconteceu isso? Esse passo garante a dimensão do letramento. Terceiro passo, focar o sistema. Aqui entramos na alfabetização propriamente dita. Trabalhar letras, sons, sílabas, palavras, segmentação, comparação a partir daquele texto específico. E, finalmente, produzir e revisar. A criança escreve uma finalidade real, relê o que escreveu, compara com outras referências e ajusta o que for necessário. Percebam, olhando para essa matriz de 4 passos, que na prática, a aplicação direta de tudo o que vimos até agora. Essa matriz, ela une a função social com reflexão sobre o código. Exatamente o que propõe Magda Soares e também a BNCC. Ela une letramento com alfabetização. Agora vamos trabalhar com um estudo de caso. Vou ampliar ele aqui para vocês. Vamos lá. Que é um ótimo exercício para vocês treinarem o raciocínio que a prova exige de vocês lá no dia. O caso é o seguinte: uma criança escreve OA para bola e K para casa, CA. Em seguida, ela explica que usou essas letras porque falou a palavra em 2 pedacinhos. Bola, casa. Desculpa. Quando ela é convidada a comparar sua escrita
Com a escrita convencional, ela mesma percebe que estão faltando letras. Agora faça uma leitura pedagógica comigo. A explicação da criança indica uma preocupação clara com a quantidade de partes sonoras da palavra. Ela está aqui contando sílabas e tentando fazer corresponder uma letra a cada sílaba. Isso caracteriza o quê? Hipótese silábica, podendo estar em transição para a silábica alfabética, dependendo aqui da estabilidade dessa correspondência e de haver ou não valor sonoro das letras escolhidas. O caso aqui acontece. E qual seria a intervenção possível aqui? Qual seria a intervenção possível? Vamos lá? Olha aí no slide para vocês. Comparar palavras que começam com a mesma sílaba inicial, contar sílabas juntos com a criança, ajudá-la a localizar os sons internos da palavra, confrontar a produção dela com a escrita convencional, sempre com uma postura de investigação. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Vamos observar essa escrita? Olha essa outra palavrinha. Não é uma correção seca, está errado. Não, vamos investigar onde está. Eu recomendo que, se vocês estiverem em uma turma de estudo, parem aqui. Vocês aí, você, com seu caderno, com a sua amiga, com a sua parceira, dentro da sala de aula, qual hipótese aparece nesse caso? Qual intervenção faria mais sentido? É assim que vocês vão treinando para as provas, tá? Precisamos ter o cuidado, quando acontece esse caso, de não transformar a sondagem em uma classificação vazia. Ah, eu fiz a sondagem, ele é silábico. Ah, eu fiz a sondagem, ele é pré-silábico, e ficar por isso mesmo. Precisamos fazer intervenções. Identificar a hipótese de escrita só tem valor se essa informação orientar a minha próxima proposta pedagógica. Tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Isso é para a vida de vocês no dia a dia da sala de aula. Aqui eu trago para vocês uma ferramenta prática, que vocês podem usar tanto na prova quanto numa sala de aula de verdade. São perguntas que ajudam o professor a diagnosticar em que momento a criança está antes de escolher a atividade. Tá? Vamos ler junto essas perguntas, porque cada uma delas se conecta diretamente com uma hipótese de escrita. Tá? Hipótese essa que a gente acabou de estudar. Emília Ferreira e Ana Teberoski. A criança diferencia desenho de escrita. Ela usa letras ou outros sinais gráficos. Ela relaciona a quantidade de letras à quantidade de sílabas de palavra. Ela usa letras com valor sonoro. Ela representa fonemas com estabilidade. A criança consegue reler o que escreveu? E aqui, como a escrita do professor, ela aceita comparar a sua escrita com outras referências? A criança aceita comparar a escrita dela com a escrita do professor? Com a escrita do livro? Com a escrita de um colega? Notem que aqui as perguntas elas seguem basicamente uma progressão das hipóteses, da pré-silábica até a silábica alfabética. Desculpa, da pré-silábica até a alfabética. Se a resposta para as primeiras perguntas for não, a criança não diferencia desenho da escrita. Ela não usa letras ou outros sinais gráficos. Tá? Provavelmente nós estamos ali diante de uma hipótese pré-silábica. E conforme as respostas vão se tornando positivas, a criança ela vai avançando na escala de hipóteses. Vocês podem levar esse checklist lá para a sala de aula de vocês. Ali é uma ferramenta de análise antes de qualquer intervenção. E sabendo como intervir e onde intervir é o meu sucesso pedagógico. Eu preciso propor uma atividade que vá mostrar para mim onde a criança está. E propor intervenções que vão fazer ela avançar. Trago para vocês uma questão.
Em uma turma de primeiro ano, a professora trabalha com receitas, bilhetes, placas. Ai, não podia aparecer o gabarito, né? Desculpa. Placas, convites e listas, discutindo para que cada texto serve, em que situação circula, tá? O que eu estou tendo ali? Eu estou tendo uma prática onde eu estou trazendo a função social do texto, né? Eu tenho um ditado mecânico, eu tenho letramento, eu tenho caligrafia, eu tenho a variação somativa. A alternativa correta é a B. A situação ali destaca o uso social de diferentes textos. Vamos para a questão número 2. A afirmação de que a criança constrói hipóteses sobre a escrita e que seus erros revelam uma lógica de pensamento está diretamente relacionada a quem? Hipótese escrita. São minhas palavras-chave. Emília Ferreira e Ana Teberoski. A afirmação de que a criança constrói hipóteses sobre a escrita e que seus erros revelam a lógica de pensamento é a psicogênese da língua escrita. A palavra-chave aqui é hipóteses, e toda vez que uma questão trouxer essa ideia de que a criança constrói hipóteses, que ela pensa ativamente sobre a escrita, que o erro tem uma lógica interna, a associação principal que vocês têm que fazer é Emília Ferreira e Ana Teberoski. Gabarito já está aí, é letra A. A psicogênese da língua escrita mudou a forma de compreender a alfabetização, justamente por causa disso, por evidenciar uma construção ativa da criança sobre esse sistema de escrita. A criança não é receptora passiva, ela é uma pensadora ativa do próprio processo de aprendizagem. Reparem aí que as outras opções são autores de áreas distintas. Eu tenho sociologia da educação, eu tenho avaliação educacional, behaviorismo, que não tem relação direta com a psicogênese da escrita. Numa prova é comum, muito comum a banca de vocês misturar nomes de áreas diferentes para testar se vocês realmente sabem associar o autor à teoria. Poderia estar ali Magda Soares, mas a Magda Soares está puxando o quê? Alfabetizar letrando. Ali eu estou trazendo hipóteses, que é a minha palavrinha-chave. Vamos para mais uma questão. Uma professora usa uma lista de materiais para ensinar a função social desse gênero. E, ao mesmo tempo, analisa letras iniciais, sílabas, quantidade de partes sonoras das palavras. A prática está caracterizando o quê? O alfabetizar letrando. Estou fazendo com uma cópia sem sentido? Estou treinando o grafo motor isolado? Estou fazendo uma classificação final? Não, eu estou trazendo a função social e os códigos. Estou alfabetizando letrando. Tá? A terceira e última questão comentada aqui para vocês mostra o quê? O alfabetizar letrando. Eu estou juntando coisas que vimos até agora separadamente, que é a função social do gênero, que é o letramento, e a análise de letras, sílabas e sons, que é a alfabetização. Quando o enunciado apresenta essas duas dimensões acontecendo ao mesmo tempo, na mesma atividade, é alfabetizar letrando. A proposta descrita está articulando o ensino do sistema alfabético a um texto de uso social real. É o que nós encontramos exatamente no conceito de Magda Soares. Ok? Para finalizar aqui nossa reta final, para fechar o nosso conteúdo, vamos revisar rapidamente alguns conceitos. E eu quero que vocês vão associando mentalmente a palavra, o tema, o conceito, às palavras-chave. Alfabetização. Sistema de escrita, código, letra, som. Letramento. Uso social,
gêneros, função. Magda Soares, alfabetizar, letrando. Emília Ferreiro e Ana Teberoski, psicogênese, hipóteses de escrita. Consciência fonológica, sons, sílabas, rimas, fonemas. BNCC, texto mais sistema alfabético, trabalhados juntos. E fica uma frase de síntese para vocês. Essa frase eu quero que vocês levam lá na cabeça de vocês no dia da prova. E principalmente para a vida profissional de vocês. Alfabetizar é dar acesso ao código. Letrar é dar sentido à vida escrita. Se vocês conseguirem, para cada uma dessas palavras-chave, dar um exemplo prático, que é o que fizemos na aula de hoje, vocês estão dominando o conteúdo. Vou deixar bem amplo aqui para vocês. Aí. Vamos, então, para o nosso fechamento, retomando 3 pontos importantes. Os conceitos alfabetização e letramento são distintos, mas indissociáveis. Para memorizar, código mais sentido mais intervenção, igual, tá aí, alfabetização com intencionalidade pedagógica. Segundo as autoras Magda Soares, nos ajuda a entender o que é alfabetizar letrando. Emília Ferreira e Ana Teberoski explicam como se dá a construção das hipóteses de escrita pela criança. E agora a prática. A boa intervenção pedagógica nasce da análise cuidadosa da produção infantil e articula sempre 3 elementos fundamentais: texto real, sistema alfabético e consciência fonológica. Para finalizar, eu retomo o objetivo que apresentei para vocês lá no início. Mobilizar essa teoria toda para que vocês consigam interpretar situações de sala de aula e responder com segurança as questões da prova sobre esse tema. Estudem muito, testem os conhecimentos de vocês, façam associações, tá? Muito obrigada pela atenção na aula de hoje. Boa continuidade de estudos, não parem, continuem e até a próxima aula. Tchau, tchau.